No vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas para deixar todas as suas ilustrações muito mais fofas. O foco do vídeo de hoje é a pintura, então pega a Apple Pencil e bora! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai ver algumas técnicas e algumas dicas para deixar os seus desenhos muito mais fofinhos. Hoje o foco vai ser na pintura, então eu já trouxe todos os traços prontinhos para dentro do Procreate. A gente vai pintar essa ilustração, mas eu quero mostrar para vocês que a minha primeira ideia, ela começou lá no papel. Eu tive essa ideia, né? E aí eu peguei e rabisquei qualquer coisa aqui no papel e eu trouxe isso para dentro do Procreate. Como eu fiz isso? Bem simples. Eu tirei uma foto do meu papel, né? E eu trouxe aqui a imagem para dentro do Procreate e aí eu simplesmente tracei por cima e fui ajeitando algumas linhas. Isso aqui é um ótimo recurso se você tiver dificuldade de fazer rascunho aqui no Procreate, beleza? Então vamos lá para a primeira dica para você criar desenhos mais fofinhos. Eu vou falar aqui sobre traços arredondados. Tá vendo aqui a nuvem? Ela tem um tracinho bem mais arredondado. Toda a minha ilustração aqui tá com traços bem suaves e arredondados. Isso vai ajudar muito a você ter desenhos mais fofinhos. Então, abusa dos traços arredondados. Segunda dica, colocar rostinho na sua ilustração. Se você colocar 2 olhinhos e uma boca, você já vai ter uma ilustração muito mais fofa, não importa o que você esteja desenhando, pode ser até objeto inanimado. Testa aí que vai ser sucesso. Terceira dica, coloca um pezinho lá no lúdico. Vocês estão vendo aqui que eu desenhei um cogumelo gigante, o meu cogumelo tá enorme, com nuvens em volta. Inclusive até coloquei uma porta no meu cogumelo, algo que não existe. Uma boa referência para desenhos fofos são livros infantis, eles têm bastante esse lado lúdico, então vai para o lado lúdico que com certeza seu desenho vai ficar muito mais fofo. Outra dica que eu posso dar para vocês é incrementar a sua ilustração com estrelinhas, bolinhas, tá vendo aqui ó que eu botei estrelinha, aqui em volta da plantinha vários pontinhos, então você vai incrementando, lá no final na pintura eu vou colocar mais bolinhas na minha ilustração e isso vai deixar tudo mais fofo. Agora eu vou botar aqui para vocês assistirem um time-lapse desse traço, enquanto eu falo para vocês sobre a pintura, que também é uma dica muito importante para vocês deixarem a sua ilustração muito mais fofa. A gente vai focar hoje na pintura, então por isso que eu já trouxe os traços prontos. Eu vou deixar esse traço aqui disponível para download se você quiser fazer a pintura no mesmo desenho que eu tô fazendo. Então vai estar um link aqui embaixo na descrição para você baixar tanto o traço quanto a paleta de cores, beleza? Vocês notaram que a imagem que eu usei de base, ela não apareceu lá no time-lapse? Isso é um recurso aqui do Procreate, é uma imagem privada, eu já ensinei a fazer isso, ela não aparece lá no time-lapse. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição, se você quiser aprender a fazer isso. Usem com sabedoria. A gente vai fazer a nossa pintura de baixo para cima, então eu tô aqui com todas as minhas camadas separadas. Eu vou começar pintando pelo fundo e aí depois a gente vai subindo. Pessoal, eu nunca foquei em pintura aqui no canal, esse vai ser um dos primeiros tutoriais de pintura, então eu preciso que você me conte aqui nos comentários se esse é um formato de vídeo que te agrada. Como eu falei para vocês, eu tenho uma paleta de cores aqui, ela vai estar disponível para download junto com o traço do cogumelo. Ela já tá toda bonitinha separada aqui na descrição, você pode baixar a paleta e usar as mesmas cores que eu. Vou pegar a cor denominada de fundo, porque a gente vai desenhar o fundo do desenho e a gente vai primeiro pintar a linha. Uma coisa importante também, todo o meu traço, todo esse traço aqui, ele foi feito usando o lápis 6B. É um pincel nativo aqui do Procreate, ele fica aqui na pastinha de esboço, se você quiser desenhar com o mesmo pincel que eu utilizei o lápis 6B, muito legal para fazer esse desenho com bastante textura. Eu adoro esse pincel. Para trocar a cor dessa linha, a gente tem 2 formas para fazer isso. Eu vou ensinar as 2 formas, então a gente vai trocar a cor dessa linha aqui de fundo. Você pode usar o Drop Color basicão, puxar a cor e mudar a cor da linha, ou você pode usar o bloqueio alfa para isso. Vem na camada, clica mais uma vez, aciona o bloqueio alfa, clica novamente na camada e clica em preencher camada, e aí a camada vai ser preenchida com a cor que você quer, e aí você pode escolher qual dessas 2 formas você mais gosta. Eu utilizo a do Drop Color mesmo. Então vamos lá, para pintar o fundo eu vou abrir uma nova camada, e eu vou colocar abaixo da minha linha, isso é importante, tá? Então a gente vai preencher esse fundo com uma cor sólida. Eu vou usar o pincel monolinha, ele fica aqui na pasta de caligrafia, onde tá?
Gente, onde tá o monolinha? Eita, e tava aqui na minha frente. Tá aqui, ó, monolinha, fica na pasta de caligrafia. O meu só fica numa pastinha diferente, mas é o mesmo pincel. E eu vou contornar isso aqui tudo, tentando não sair muito pra fora da minha linha. E eu vou contornar e depois eu vou preencher com o Drop Color. Eu poderia duplicar a linha de fundo, né, o traço do fundo e preencher com a cor? Poderia, mas aí ia sair um pouco do que eu quero. Por quê? Quando eu falo para você tentar não sair muito para fora da linha, é que vai acontecer de algumas vezes sair. E é esse o charme da pintura que eu quero fazer hoje. Ela não ficar tão retinha e tão perfeita. Isso vai ser importante, vai dar um ar diferente, ó. Aqui eu saí um pouquinho da linha, tá vendo? Mas não tem problema. É assim que eu quero pintar essa ilustração para ter um arzinho mais fofo. E é importante, então, fazer toda essa base da pintura da forma que eu tô fazendo aqui. Eu vou fazer a mesma base de pintura para todos os elementos da minha ilustração. E como eu tava falando para vocês, a cor da ilustração também é um ponto importante para você deixar a sua ilustração um pouco mais fofa. Então, quando você criar uma paleta de cores, opta por cores um pouco menos saturadas. Se vocês baixarem essa paleta que eu criei, vocês vão conseguir observar que só tem uma cor um pouco mais saturada nessa paleta que eu escolhi. Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, eu tenho um vídeo explicando tudo sobre paleta de cores aqui no canal. Também vou deixar linkado aqui embaixo na descrição para você entender um pouquinho melhor e aprender a criar a sua paleta de cores sem erro. Outra coisa legal que eu quero falar para vocês é que com esse vídeo eu consigo mostrar para vocês o meu processo de pintura de uma ilustração. Eu escolhi fazer uma pintura bem simples, mas que o resultado final fica muito fofo e muito bonito e parece realmente que você teve mó trabalhão para fazer essa pintura. Mas na verdade são alguns processos e passos bem simples. Estou quase terminando de contornar aqui e agora que já tá tudo fechadinho, é só usar o Drop Color nesse contorno. E aí preenche o fundo todo da minha ilustração. Prestem atenção que esses passos eles vão ser repetidos em todas as partes da ilustração. Eu só vou renomear aqui o meu fundo, vocês podem fazer também. Eu vou renomear esse para vocês verem como vai ficar organizado. Vai ficar a linha em cima e a cor preenchida embaixo. Opa! Então aqui, ó, a linha em cima e na linha você vai mudar o modo de mesclagem para multiplicação. E olha o que muda. A cor vai ficar um pouco mais acentuada no contorno, tá vendo aqui? Então, a gente vai ter uma corzinha um pouco mais forte no contorno e embaixo a cor de preenchimento sólida. A linha, que tá com o modo de mesclagem de multiplicação, tem que ficar em cima da cor sólida, nada de botar essa camada por baixo. Então, reforçando, você vai ter a camada de linha por cima da camada da cor sólida, beleza? Agora, a gente vai fazer o chão aqui da ilustração. Mesmo processo eu vou fazer com vocês aqui e eu vou fazer de outra forma para vocês verem que tem outra forma para fazer. Primeiro eu vou fazer o preenchimento. Vou pegar aqui, eu vou abrir uma nova camada embaixo. Opa, eu mudei aqui, só voltar pro lugar. Vou abrir uma camada abaixo da camada da linha do chão, ó. Então, abaixo. Vou pegar a cor do chão aqui, que é esse roxinho. E eu já vou fazer o preenchimento sólido antes de mudar a cor da linha. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou me basear, né, no que já tem aqui. E eu vou fazer uma linha aqui para preencher. Então, eu tô passando lá por trás, porque eu vou ter que usar o Drop Color. Então, as linhas têm que ficar bem fechadinhas. E aqui eu vou tomando cuidado para não sair muito. Se sair um pouquinho, não tem problema, da minha linha. Fechou o contorno, só usar o Drop Color. E agora, a gente vai mudar a cor da linha. Então, eu vou na camada da linha e vou usar o Drop Color para mudar a cor dessa linha também, ó. Mudei a cor da linha e agora eu mudo o modo de mesclagem para multiplicação. E aí vai dar esse efeito aqui na nossa linha, que ela vai ficar um pouco mais escura, que é a cor principal. Você vai repetir esse processo para todas as camadas. Então aqui, base do cogumelo, mesma coisa. Vai abrir uma camada abaixo da base do cogumelo. Pega a cor correta para fazer o contorno. Não esquece que você tem que fechar todos os pontos, então faz bem fechadinho para você poder usar o Drop Color depois. Preencheu a base, muda a cor da linha e em seguida muda o modo de mesclagem da linha para multiplicação. Acho que deu para entender, né? É um processo um pouco repetitivo, mas vai ser gratificante no final. A sua ilustração vai ficar muito fofinha e muito bonita. Aqui na base do cogumelo, quando eu mudei essa camada para multiplicação, eu consigo ver que ficou errado aqui um pedaço.
Então eu vou completar, vou dar um ajuste, então eu volto para a camada anterior e eu completo mais um pouquinho o meu preenchimento, tá vendo, ó? Então presta atenção nesses pequenos detalhes que eles vão fazer a diferença no resultado final da sua ilustração. E agora eu vou continuar completando aqui todas as cores base. Aqui no cogumelo, na parte de cima do cogumelo, eu vou fazer um detalhe aqui que eu vou apagar a linha aonde tá passando a parte branca. Só que onde tá passando a parte branca, eu vou apagar essa linha para não ficar tão estranho, porque eu achei que ficou um pouco pesado demais. Essas decisões, elas são um pouco de feeling. Eu olhei essa linha, achei que ficou um pouco estranho, então eu resolvi apagar e agora eu vou continuar com a minha pintura. Outro detalhe legal que você pode fazer é quando você mudar a camada do traço para multiplicação e achar que ficou um pouco fraquinho demais, para você ter mais evidência, para isso ficar mais evidente, é só duplicar essa camada e olha aqui a diferença. Você pode fazer isso em todas as linhas ou só em algumas, como eu vou fazer aqui, só na linha da plantinha. Vou dar continuidade para minha pintura base, então aquele mesmo esquema, você pinta a cor de base, depois muda a cor da linha e em seguida muda o modo de mesclagem da camada da linha para multiplicação. Pronto, todas as nossas cores base já estão no lugar, as linhas estão todas em evidências, olha como ficou bonito o resultado dessa ilustração só com essa pinturinha. Mas agora a gente vai fazer a segunda parte dessa pintura. Vamos lá? Eu vou começar pelo fundo, então lá de baixo para cima. Começa abrindo uma nova camada entre o traço e a cor sólida, aqui no caso, entre a cor fundo e fundo, você vai abrir uma nova camada e vai fazer dessa camada máscara de recorte. Em seguida, muda o modo de mesclagem dessa camada para multiplicação. E aqui, depois, se você não gostar da cor, você pode mexer na opacidade. Mas a princípio eu vou deixar em 100%, depois a gente vê se vai mudar. A cor que a gente vai usar vai ser a mesma cor de base, então aqui no caso a mesma cor que eu usei para fazer o fundo. A gente vai colocar textura na ilustração. Você pode usar os pincéis nativos do Procreate, como esse 2B compacto, ele fica lá na pastinha de carvão. Todos esses aqui tem bastante textura, mas eu vou usar um pincel meu, que eu já ensinei a fazer aqui no canal, é um pincel de textura, vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser aprender a fazer esse pincel, e eu vou usar ele para fazer toda a textura da ilustração. Vamos começar então. Eu vou botar o tamanho do meu pincel em 9% e vou testar se vai ser um bom tamanho aqui para fazer o começo. Vamos ver se vai ficar muito fininho. A gente vai fazer movimentos circulares e vai pintar de baixo para cima. Tá muito pequeno. Acho que eu vou mudar aqui o tamanho, tá, não dá nem pra ver direito. Então, vou apagar aqui e vou aumentar 24% para fazer o fundo. Esse tamanho vai variar dependendo do que você vai estar pintando, beleza? Então, vamos começar aqui pelo fundo de baixo para cima, movimentos circulares, ó. E a gente vai colocar bastante textura. Você não vai levar essa textura até lá em cima no topo. Então, é um pouquinho passando do meio. Você vai colocar a textura, tá vendo? Ó, um pouquinho passando do meio e concentra mais na parte de baixo. Vai ficar bem interessante essa textura, vai ficar bem bonito. E como eu falei pra vocês, agora a gente pode mudar aqui a opacidade. Ficou muito forte, então eu vou diminuir um pouquinho aqui a opacidade para uns 70%.
já ficou melhor. E a gente vai repetir esse processo para todos os elementos. Então vamos lá, vamos fazer no chão. Abre uma camada nova entre a linha e a cor base. Faz essa camada máscara de recorte. Você vai utilizar a mesma cor que você usou para o preenchimento e vai pegar o pincel de textura. Agora eu vou diminuir um pouco e vai fazer movimentos circulares. Opa! Não esquece de mudar o modo de mesclagem da camada para multiplicação. Essa parte é muito importante. Então mudei aqui para multiplicação. E agora sim, movimentos circulares de baixo para cima para texturizar essa parte aqui da ilustração. E você vai fazer esse mesmo processo para todos os elementos. Vamos fazer aqui na base do cogumelo. E aqui eu vou usar essa textura como se ela fosse uma sombra. Abre a camada entre a base e a linha, faz dessa camada máscara de recorte, muda o modo de mesclagem para multiplicação, pega a mesma cor que você utilizou para preenchimento e agora eu vou fazer aqui em cima e aqui embaixo, porque eu vou usar como se fosse uma sombra. Então aqui o cogumelo está fazendo sombra com movimentos circulares, eu vou preencher aqui com um pouco de textura. Então vem até quase no meio, mas não vai para o meio. E agora a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo, ó, movimentos circulares e vou colocar textura nessa ilustração. Vou repetir esse mesmo processo para todos os itens que tem aqui na ilustração e mais lá para o final eu vou dar mais algumas dicas, então fica até o final. Pronto, a ilustra tá toda texturizada e tá linda. Eu só vou mudar aqui a cor dessa linha que eu tô achando muito forte. Então eu vou diminuir um pouco a opacidade da linha. Mas isso, como eu disse lá no início, é de feeling. Você vai ver aí o que vai ficar ou não bom na sua ilustração. Vou botar aqui 55% de opacidade. E agora eu vou mudar a cor aqui do olho, do rostinho do meu personagem, né, do cogumelo. Eu vou colocar o mesmo marrom que eu usei na porta, então eu vou lá na camada e vou usar o Drop Color mesmo para pintar, para preencher. E agora eu quero deixar isso aqui um pouco mais evidente, mais forte. O que eu vou fazer? Eu só vou duplicar essa camada 2 vezes e aí depois eu mesclo tudo. É muito importante para o seu desenho ficar fofinho, você evitar cores escuras. Eu vou pintar aqui dentro da boquinha também, enquanto isso eu vou falando com vocês. Evitar cores escuras. Eu pintei todas as linhas da nossa ilustração com cores que estavam sendo usadas na cor base. Então ficou uma ilustração com cores bem suaves. A cor preta para as linhas vai pesar bastante na sua ilustração. Então eu te aconselho a botar o marrom ou a cor que você está usando de base para não deixar um contorno muito pesado. Outra coisa que a gente pode fazer é dar uma iluminada atrás desse cogumelo. Então eu vou lá embaixo e eu vou abrir uma camada em cima do fundo, porque eu quero que fique atrás de tudo, mas não atrás do fundo, que senão não vai aparecer. Então eu vou abrir uma camada aqui e eu vou pegar a cor branca. E para fazer esse detalhe, eu vou usar um pincel nativo aqui do Procreate, vai ser o 2B compacto. Ele fica aqui na pastinha de carvão. Ele é um ótimo pincel para fazer textura. Adoro usar ele para esse tipo de efeito. Então vou lá, vou usar o 2B compacto, vou deixar ele no tamanho de 43% mesmo, e eu vou fazer um grande círculo, ó, camadinha certa, vou fazer um grande círculo aqui atrás do cogumelo para dar uma evidenciada. Pode fazer bem forte, vai ficar super branco, vai parecer que tá dando super errado, mas depois a gente vai tirar um pouquinho da opacidade. Volta lá na camada, clica no N e diminui a opacidade para uns 30%. Vai ficar bem suave, mas olha só, vou mostrar para vocês a diferença com e sem. Olha que legal, dá uma iluminada no seu cogumelo, fica um efeito bem bonito, beleza? Tá quase no final, só faltam mais alguns detalhes. A gente precisa botar uma cor de fundo aqui, então eu vou lá na cor de plano de fundo. Eu ia usar esse rosa aqui, mas eu achei que ele ficou muito forte, então eu escolhi um rosa bem mais clarinho e já deu uma melhorada aqui no fundo, não ficou tão branco. Agora, próximo passo, eu vou encher esse fundo aqui de bolinhas. Lembra que eu falei para vocês? Incrementem a ilustração de vocês com bolinhas, pontinhos, estrelinhas. Então, eu vou lá
vou abrir uma nova camada e vou fazer bolinhas brancas por toda a minha ilustração, com o pincel branco mesmo. Escolhe aí o pincel monolinha ou 6B, tanto faz. Você vai escolher o pincel que você quiser e aí você vai encher de bolinha. Pode parecer que não tá fazendo nada porque o rosinha tá bem clarinho, mas vai fazer diferença sim, vai dar um ar bem mágico para nossa ilustração. Então faz aí um monte de bolinhas também. Galera, sério, parece que tô numa floresta encantada com essa ilustração. Último detalhe, a gente vai colocar um pontinho de luz atrás de cada estrelinha dessa aqui. Então a gente vai procurar a camada das estrelas, ó, a camada em que eu fiz a cor base, e eu vou abrir uma camada embaixo dela. Então aqui é a minha camada 20, eu vou abrir uma camada embaixo. Vou pegar, pode pegar o branco ou o amarelo, você que escolhe, tá? E eu vou pegar o pincel caneta de luz, fica lá na pasta luminância, é o segundo pincel, pode pegar ele e bota um tamanho aí não muito grande, tá? Porque senão vai fazer mó luzona e vai ficar feio. Ó, com o branco vai ficar assim, e com o amarelo, você pode trocar também de cor, você pode pegar o amarelo, vai ficar uma luz mais amareladinha, tá vendo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do meu pincel pra ver como ficou. Assim tá bonitinho, o tamanho do meu pincel ficou em 20%. E eu vou fazer esse pontinho atrás de todas as estrelinhas, ó como fica legal. Quanto mais pressão, mais iluminado fica, tá? Então, eu vou botar aqui um pontinho de luz atrás de cada estrelinha da minha ilustração. Essas estrelinhas deram um toque ainda mais mágico para a ilustração. Então era isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de pintar essa ilustra comigo, algo que eu nunca tinha feito aqui no canal. Então estou navegando por novas águas aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo, eu preciso saber. E aproveita e deixa um like no vídeo, ajuda muito com a divulgação e a gente se vê na próxima. Tchau!